Bom, já temos 3 aí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Lara, Otávio, Henrique. Bom dia, Henrique. Pois. E aí, Lara, tudo bem? Daí, Otávio voltou semana passada, não compareceu aí, mas está voltando hoje. Só falta a Vic. A Victória estava na aula de antes, gente. Vocês viram se ela estava na outra aula? Pois é. Não estava. Então quando não está, provavelmente não vai aparecer por aqui também. Então acho que é isso. Vamos começar para a gente não perder tempo. Então, acho que a Lara não apareceu antes, não vai aparecer agora. A Lara, desculpa, a Vic, a Lara está aí. Então, vamos tocar ficha. A gente combinou na aula passada de dar uma pequena sequência no livro, né? Mas, de qualquer jeito, a gente pode ler um New York Times depois, se vocês quiserem, para aumentar o vocabulário. Na aula passada, a gente foi até a página 87. Ficou para vocês fazerem em casa, né? O texto aquele do tsunami. 85 texto, 86 e 87 as questões. Já passei o gabarito para vocês. E ficou alguma dúvida com relação a esse texto, alguma coisa que vocês não conseguiram entender, é só colocar no chat aí, tá, pessoal? Com vocês aí. E vamos dar sequência no livro, né? Fazer um pouco de trabalho nesse início da aula. Um pouco de trabalho no sentido de vocês trabalharem e a gente conferir. E depois, vamos dar uma lida aí no New York Times, mais pro final da aula, a gente dá uma olhadinha ali, beleza? Página 88, então, gurizada. Tá todo mundo aí com o livro? Todo mundo com o livro? Só um segundinho aí. Ok. Todo mundo com o livro? Sim, sim? Então, tá bom. Vamos nessa, página 88. Tem um cartoon ali na página 88 que eu considero bem fácil. É bem estilo Enem. Federal de Goiás, acho que é. Deem uma olhada ali no exercício número 1. So, the man thinks the woman suffers from insomnia because she... e o interessante é que no enunciado da questão ele fala, né? According to the verbal and non-verbal elements. Porque para a gente chegar na resposta, que é a letra D, Dinamarca, primeiro tem que ler o texto, ele fala da insônia, e tem que ver o elemento não verbal, que é o café gigante, né? Por isso a gente conclui que she drinks too much coffee. Essa é fácil, né? Questão número 1 de Dinamarca. Agora vamos fazer a questão 2 e 3. Questão 2 e 3 rapidamente, tá? Sobre o texto ali do Black Velvet Ribbon. Depois eu vou ler com vocês rapidinho o texto e ver umas palavras aqui que ele tem um vocabulário interessante.
Just 1 minute more. Vamos lá então, Black Velvet Ribbon. Você sabe o que é um ribbon? É um lenço, né? E ribbon pode ser um laço também. E velvet. Velvet é um material, né? Veludo. Então, o lenço de veludo preto. There was once, aqui a gente já vê que é uma narrativa, né? Que é aquele primeiro texto da URG sempre, né? Sempre ficção. There was once a pretty lady who always wore, né? Wore o passado de wear, vestir, a ribbon around her neck. She wore the ribbon when she slept, when she went to church, and every single time she went out. No one ever saw her without her ribbon. A história é bem direta, né? One day she met a young man and they fell deeply in love. Fell é o passado de fall, ok? Eles se apaixonaram. When he noticed, notice é perceber, né? Quando ele percebeu, notice é perceber. Qual é a outra palavra que a gente usa para perceber, gente? Alguém sabe? Tipo, dar-se conta, perceber. Alguém sabe uma outra palavra que é um falso cognato? Que é a mesma coisa que perceber ou dar-se conta? Ah, figure out. Eu não estava pensando em figure out, mas serve também. To figure out é sacar. Boa lembrança, Lara. Figure out. Eu estava pensando em realize. Mas figure out tá certo. Figure out tá certo. Né? Sacar alguma coisa que estava em dúvida e pum, aí a pessoa saca. Tem aquele momento de compreensão. Esse é figure out. Beleza. E notice, realize, perceber, notar, mesmo, tudo no mesmo campo semântico. Então, quando ele notou que the ribbon was always there, he asked, why do you wear the ribbon? She just smiled and said, I'll tell you when we get married one day. 4 months later, they were married and living happily together. Whenever, isso aqui é uma coisa que raramente, eu vejo muitos meus alunos de speaking, brasileiros raramente usam whenever. A gente sempre fala always when, mas é mais correto dizer whenever, no sentido de toda vez que. Whenever he asked her why she wore the ribbon, she would say, I will tell you someday, just don't take it off. She would say, aqui, questão de URGS, tá? Daquelas de gramática mais avançada, nessa expressão aqui, she would say, eu posso substituir o would por... Alguém saberia me dizer uma expressão que tem a mesma ideia de would aqui? Porque aqui, gente, é o seguinte, ó. Sempre que, toda vez que ele perguntava, ela dizia. Então, era uma coisa que acontecia com frequência no passado. Toda vez que ela... Então, o would, gente, tá? Ele não é apenas uria do verbo. O would, ele pode ter o mesmo sentido de used to. Costumava, sempre que ele perguntava, ela costumava dizer. Esse é um pega-ratão de vestibular, tá? Porque a gente sempre liga o would com outro modal verb, talvez could, talvez may, no sentido de possibilidade. Mas o would, no sentido de used to, é usado principalmente para contar história em literatura, nessa linha aí, né? I used to, every weekend,
I used to go to my grandparents' house. Ou, every weekend, I would go to my parents' house. Então, would pode ter o mesmo sentido de used to. Aqui, contando uma história, é bem isso. Então, o último parágrafo ali, one night he couldn't take it anymore. Tem uma pergunta sobre he couldn't take it, né? A expressão I can't take it anymore é não aguentar mais, não suportar. And had to know why she wore the rímel. Então, ele tinha que saber por que ela usava lá o lenço. He snuck up on her. Tipo, ele se aproximou silenciosamente dela, snuck up on her when she was sleeping, and slowly loosened the ribbon. Loose é solto. Loosen, quando eu acrescento EN, já falei para vocês, mas não custa repetir, transforma a palavra em verbo. Se loose é solto, largo, loosen é soltar. Então ele soltou o lenço. As soon as he untied it. Tie é amarrar, né? Fazer um laço. Untie, desamarrar, dentro dessa ideia aqui. Ou seja, assim que ele desamarrou o lenço, né? O it aqui refere-se a ribbon. Her head fell off. Aqui o sentido de off, que nós já falamos, né? Fall é cair. Off é despegar. Off no sentido de detach. Então a cabeça dela caiu. Mas no inglês, para o nativo, esse fell off não é apenas cair. Ela caiu e se despegou do corpo, no caso. And rolled to her husband's feet. E rolou até os pés do marido dela. The eyes opened and the head yelled. Ou seja, os olhos abertos aqui eram da cabeça, tá? Os olhos estavam abertos e a cabeça yelled. A cabeça gritou. I told you not to remove my ribbon. Eu falei para não retirar o meu lenço, né? The poor man went mad and was never seen again. Então, o pobre homem went mad. É enlouquecer, né? Ficou louco. And was never seen again. E nunca mais foi visto. Questão número... Antes de ir para a questão número 2, the poor man went mad and was never seen again. Isso aqui é um exemplo de was never seen again. É um exemplo de quê? Que estrutura verbal é essa? Não o tempo verbal, mas a estrutura dela. É um exemplo de que the man was never seen again. Não, ninguém se arrisca? Was never seen again. É um exemplo de passive voice. Gente, voz passiva, tá? É sempre quando eu tenho uma forma do to be mais um particípio. Que é ali, was é o verbo to be e seen, foi visto. Ele nunca foi visto de novo. Por isso que é um exemplo de voz passiva. Porque tem o to be was e o particípio seen. Questão de URGS, viu? Eles pegam e te perguntam qual a estrutura abaixo está na mesma forma verbal que was never seen again. E aí ele vai botar 5 estruturas e uma delas vai ser voz passiva de novo, com to be mais particípio. Agora um textinho um pouco mais difícil, um pouco mais longo, gente. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos fazer as questões 4 a 10 da página 89. O texto começa ali no final da 88. Rise of the Sleep Texters. Vamos lá? Acho que uns 10 minutinhos no máximo para vocês fazerem esse texto. Ah, parei, eu acho que eu não passei o gabarito da 2 e 3, né? Estou acelerando aqui. Questão número 2. Anota aí o gabarito. Questão número 2. Confere aí. Letra E, Equador. E questão número 3. Letra A, América. Beleza? Alguma dúvida com relação às questões? Se tiver, é só perguntar aí no chat.
mas agora eu vou deixar vocês 10 minutinhos para fazerem o texto da página 88 e 89.
Vamos dar uma olhada nesse texto, então? Deu tempo de fazer? Rise of the Sleep Texters. Rise é tipo surgimento, né? Tem vários filmes em inglês também. Rise of the Empire, né? Não só o surgimento, mas o crescimento, né, do Império. Rise of the Sleep Texters. Sleep Texters. Texter é quem escreve texto, né? Quem envia mensagem de texto, no caso. Então, né, o Rise of the Sleep Texters, quem envia texto dormindo. Teens answer messages while they aren't even awake. Ou seja, os adolescentes respondem mensagens enquanto eles não estão nem mesmo acordados. Finds study. Então fecha tudo, né? Sleep texters, quem envia texto dormindo, e aí depois diz que os jovens respondem mensagens até quando eles não estão nem mesmo acordados. Eu não vou ler o texto inteiro com vocês, acho que não precisa, mas eu destaquei algumas palavras ali, tá? No início do texto diz assim, it's hard to keep teenagers from texting. Keep from, essa é uma expressão em keep somebody from. Ups, não foi aí. Parei que eu vou botar no chat para vocês. Keep somebody from. É manter afastado, manter alguém afastado. Keep somebody from. Então, quando ele diz aqui no texto, keep teenagers from texting at dinner table, é manter os adolescentes afastados ou evitar que eles enviem mensagens na mesa do jantar ou até mesmo em aulas, tá bom? Então, essa é a expressão keep somebody from. No segundo parágrafo, olha a última palavra, gibberish. Acharam ali? Gibberish. Gibberish, gente, é palavra ou som impossível de entender, só blá, 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 só barulho. Então, quando diz aqui, ó, they will either, eles ou vão responder em palavras ou em gibberish, ou seja, vão digitar algo que não se pode compreender, isso que é gibberish. Por exemplo, para quem não fala alemão, por exemplo, se tu ouve alemão, tu vai só ouvir gibberish, entendeu? Então isso é que é gibberish. Deixa eu ver se tem alguma outra que eu... no próximo parágrafo ali, ó, the researcher said that often without realizing, olha o realize que eu falei para vocês antes, ó. A pesquisadora afirma que frequentemente, sem perceber, without realizing, drowsy teens can even cross the boundaries of moral behaviors. Drowsy, sabe o que é drowsy? Drowsy é meio sonolento, quando tu tá assim meio, é drowsy, é o estado de drowsy. É o estado de drowsiness. Drowsiness é o estado, tu fica no estado de drowsiness, ou a pessoa fica ou está drowsy, né, que é meio tonta, assim, sonolenta, né, essa ideia. Telling former lovers, understand former lovers? Algum ex-relacionamento, né? Former é ex. That they miss them or that they long to see them. They long to. Sabe o que é long to? Ter vontade de, ter muita vontade de. Acho que tá ok, né? Com relação ao texto. Vamos pegar o gabarito, gente? Prontos para o gabarito? Então vamos lá. Questão número 4. Os adolescentes fazem tudo, eles enviam textos enquanto fazem outras atividades, exceto when they are showering. Então, questão número 4, Canadá. Questão número 4, Canadá. Questão número 5, sleep texting is compared to sleepwalking. Since, desde que, ou because, por quê, né? Então, a resposta da 5 é letra C, Canadá. Since people forget what was previously done. Então, a relação de sleep texting, né? Mandar texto dormindo, e sleepwalking, caminhar dormindo, né? Tu pode comparar um com o outro,
porque, since, né, desde que as pessoas esquecem o que elas fizeram previamente, anteriormente. A palavra que volta e meia aparece na URG são essas duas que a gente recém viu aqui. Former, tá, que é ex-anterior, e previous, que também é ex-anterior. My previous teacher, meu professor anterior, for example. E formerly, assim como previously, é anteriormente ou previamente. Aparece muito essa palavra em textos, aparece muito no vestibular. Questão número 6, resposta certa, letra B, Brasil. Sleep texting is being sleep deprived. Né? Outra consequência mencionada no texto, causada por sleep texting. É privação do sono, né? Estar privado do sono. Então, questão 6, Brasil. Questão 7, as a result, the sleep circle, no quarto parágrafo, the discourse marker, which may replace the underlined expression is, de novo, né, gente? Questão de discourse marker. As a result, como resultado. In brief, não é, porque in brief é em resumo. Meanwhile, enquanto isso, também não é, porque as a result é resultado. Anyway, de qualquer forma. E thereby, a partir daquilo. Sempre que a gente tem essas expressões com duas palavras, a gente tem que inverter ela para entender. Thereby tem o sentido de by there, a partir daquilo, a partir daquele momento. Então, é essa a ideia de thereby. Então, questão número 7, Dinamarca. Até por eliminação, né? As outras não aparecem resultado. Drowsy. Já dei a resposta para vocês lendo o texto. Drowsy, sonolento, né? É a mesma coisa que letra B, sleepy. Questão número 9. To long means to desire. Another synonym for this verb in the same sense could be... Gente, existe a expressão crave for, que é desejar muito algo, tá? Crave for é a mesma coisa que desire ou to long. Geralmente também é long for, ok? Então é crave a ideia. Se tu não sabia o que era crave, dava para ir por eliminação, né? Hope é esperar, de ter esperança. Ah, essa aqui podia confundir. Aim é mirar, né? Objetivar. E like é gostar, né? São todas meio parecidas, mas assim, um desejo é crave for. O propósito principal do texto, gente, informar, criticar, aconselhar ou advertir. Eu não acho que ele dá nenhuma sugestão nesse texto, eu não vejo nenhum momento em que ele dá sugestão ou critica algo, se coloca contra. A ideia, questão número 10, é inform, tá? Questão número 10 é a América. Pegaram todo o gabarito aí, gente? Pegaram? Tudo na mão? Ok. Pessoal, esse Enem Like aqui, tá? Vamos dar uma puladinha neles. Essas questões são bem tranquilas. Vou passar só o gabarito para vocês fazerem em casa, tá? Página 90. Página 90, questão número 1, Equador. Questão número 2, América. Agora ali na página 91, questão número 3, Equador. Beleza? São textos curtinhos, a gente já fez texto curtinho hoje em aula. O que eu quero ver com vocês hoje? Teste de resistência. Tem um texto longo aqui, tá? E aí depois a gente tem 5 questões na página 92, para o texto da página 91. Então vamos fazer o seguinte, resolução de prova agora, tá? Leiam a questão número 1, tá? Pelo menos a questão número 1, apenas a questão número 1, leiam e pensem qual o assunto do texto, e depois vão para o texto, tá? Acho que aqui também são 5 questões só, acho que no máximo 10 minutos, 2 minutos por questão, mais a leitura do texto, tá bom. Então 10 minutinhos a gente corrige.
Mais um minutinho e já corrijo com vocês. Vamos lá? Emma Watson's UN Speech, ou seja, o discurso nas Nações Unidas da Emma Watson. Isso é outra coisa importante, tá? Para a gente estar ligado no vestibular. Algumas siglas de coisas que aparecem com frequência. UN vai ser sempre United Nations, Nações Unidas, tá? Então, o discurso nas Nações Unidas da Emma Watson. The threat. Threat é a ameaça, tá? A ameaça de nudes, né? Will only strengthen the gender equality campaign. Gente, strength, tá? É força. Strength é força. E strengthen, de novo, N, transforma em verbo. Ou seja, só vai reforçar, só vai dar mais força à campanha de igualdade de gênero. Isso é o que a Emma Watson diz, tá? Que as ameaças de nudes apenas aumentarão, darão mais força à campanha de igualdade de gênero. Emma Watson has become, ou seja, has become, ela se tornou, tá? O mais recente, latest, não é exatamente o último, é mais precisamente o mais recente, tá? O último no sentido de mais recente. Então, foi o último alvo de hackers que estão ameaçando publicar uma série de nudes dela no final da semana, dias depois que a atriz entregou, né, delivered, fez, né, a rousing speech. O que é rouse? Um discurso motivador, né, um discurso de erguer o espírito, né, a rousing speech sobre feminismo, como parte do seu papel de embaixadora da boa vontade das mulheres das Nações Unidas. Eu não vou ler o texto inteiro, só quis ler o primeiro parágrafo para deixar clara a ideia do texto. Se tiver qualquer pergunta que vocês queiram saber do texto, coloquem aqui no chat, tá? Mas eu vou passar para vocês agora o gabarito. Vamos lá, então. Questão número 1, letra C, Canadá. Questão número 2, letra D, Dinamarca. Questão número 3, letra B, Brasil. Questão número 4, B, Brasil. Outra questão de marcador de discurso, né? E questão número 5, letra D, Dinamarca. Alguma dúvida com relação a esse texto, pessoal? Ele é um pouco longo, mas não é difícil, né? Eu só quero comentar a questão número 4 com vocês. Oi, Lara. A 3 é B, Brasil. Resilience. Na opinião dela, os leitores identificam o sentimento de resiliência. De nada. Número 4, she makes stupid feminist speeches at UN. Now her nudes will be online. The semantic relationship, ou seja, a relação semântica entre as duas frases, pode ser explicitada pela adição do seguinte conectivo. Porque qual é a relação entre as duas frases, né? Ela faz discursos feministas estúpidos. Agora as nudes delas vão estar online. É uma relação de consequência. Ela faz discursos estúpidos. Consequentemente, repetir o gabarito da 1 e 2, não tem problema. Número 1, letra C, Canadá.
E número 2, letra D, Dinamarca. Então, voltando ali para 4, né, é uma relação de consequência, de nada. Ela faz tal coisa, né, ela faz discurso, logo, então, consequentemente, os nudes delas vão estar online. Então, é uma relação de consequência. Por isso que a letra B, does, que é a mesma coisa que consequently, so, tá? Número 4, letra B, does. Whereas é oposição, né, enquanto. Uma coisa é legal enquanto outra não é, whereas. E besides dá uma ideia de adição, ok? Besides, além de, além daquilo. Beleza, learning through humor. Aqui é bem cara de Enem, né? Página 93, learning through humor. Deem uma olhada ali nas questõezinhas, gente. Depois eu falo para vocês as frases que os autores das questões propõem. Vamos dar uma olhada ali até a questão número 4, para a gente conseguir fechar essa unidade hoje, tá? Dá uma olhadinha até a questão número 4, então.
Vamos ver então essas questões aí. Essa primeira questão eu não gostei aqui, é muito óbvia, né? Ela é só uma questão de tradução, ela pede para traduzir as frases que ele usa, né? Que a primeira seria esse lugar está vazio, e a outra é, eu conheço você de algum lugar, ou eu já não vi você em algum lugar, né? Have I seen you somewhere before? E o que elas dizem para dispensar ele, né? A primeira diz que o assento dela vai ficar vazio também se ele sentar, e a segunda é que ela parou de ir no lugar onde ela viu ele, né? É essa a ideia. Aqui pede bem o tom, né, na questão do Garfield. You know what's good? Spinach, que é espinafre, né? E aí o Garfield ri e diz, oh, John, que é tipo, seu tolinho. I believe the correct pronunciation of that word is donut. Ou seja, aquilo que é bom de verdade, né? O que vocês marcaram na número 2 aí? Oh, John, qual é a intenção do Garfield? Essa questão é bem tricky. Mock é tirar sarro, né? Rir de. Mock what has been stated by his owner. Pois é, sabe, Lara, eu também achei que fosse a A. No livro aqui eles colocam como D. Soften Joe's feelings before correcting him. Soften é tipo abrandar, né? To soften, abrandar os sentimentos do John antes de corrigi-lo. Eles botaram como D, né? Eu também achei que a tá melhor. Às vezes pode ter um erro de gabarito no livro, tá? Mas eu também acho que a fica melhor. Mock what has been stated by his owner. Tirar um sarro, né, do que foi dito. The repetition of the vowel O in donut indica o tom sarcástico que a palavra possui. Eu também no início pensei que fosse essa, mas é letra C. Representar ou apresentar a entonação do Garfield ao pronunciar a palavra, né? A função na tirinha. Então a resposta da 3 é C, Canadá. E a 4, Miss Wormwood. Yes, Calvin? If ignorance is bliss, bliss é fundamental para entender o que ele diz. Bliss é alegria, contentamento, felicidade. If ignorance is bliss, the lesson would appear to be, ou seja, a lição aparentaria ser uma tentativa deliberada, a deliberate attempt on your part, ou seja, uma tentativa deliberada da sua parte de privar-me da felicidade. To deprive me of happiness. The pursuit of which, a busca da qual, is my unalienable right, é meu direito inalienável de acordo com a Declaração de Independência. I therefore, né, que é a mesma coisa que does, consequentemente, né, eu, consequentemente, assert my patriotic prerogative, ou seja, assert, né, faço uso da minha prerrogativa patriótica de não conhecer este material. I'll be out on the playground, vou sair no playground. Aí quando ele tenta sair, a professora tenta pegar ele, ele diz, help monarchists. Por que ele fala monarchists, né? Porque ele se refere à Declaração de Independência. E a independência dos Estados Unidos foi contra a coroa. Então tem até uma questão cultural aqui também. E essa questão número 4 ficou fácil, né? Tanto que a gente já vem falando dos marcadores de discurso. Questão número 4. Brasil, thus, conclusion. Ok? Mesma coisa que therefore. Hence é parecido, tá, gente? Hence é parecido. Né? Mas hence dá uma ideia de sequência. Mas a tradução pode ser a mesma. Logo, então. Mas a resposta aqui é thus, porque thus tem conclusion do lado. Se não tivesse nada do lado, poderia ser hence. Tá? Hence também está na linha das de sequência ou conclusão.
Pessoal, e para fechar a unidade, fechar o vocabulário dessa unidade, vão fazer aquelas 10 questões ali de vocabulário. E eu explico depois para vocês elas.
Vamos nessa então, pessoal. Bem interessante essas questões de vocabulário aqui. Fazem um apanhado geral da unidade, que a gente viu bem rápido essa unidade aqui, né? Vamos lá, questão número 1. Move up, Pamela, and make for your little brother. O que ela quer dizer aqui? Abre espaço, né? Dá um espaço para o teu irmão pequeno. Make room. Room é espaço também, tá? To make room é abrir espaço. Então, resposta da número 1, América. Número 2, essa aqui é sacanagem. Um autorretrato não é um self-portrait, tá? Selfie é uma coisa moderna de tirar foto, né? Maybe a self-picture, take a picture from yourself. Mas um autorretrato é autoportrait, tá? Que vem do latim mesmo. Então, questão número 2, América. 1, América. 2, América. 3, the whole is still under investigation. O assunto todo, né, a questão toda ainda está sob investigação. Então, a resposta da número 3 é letra D, tá? Issue, questão. Resposta número 4, we were, ou seja, a gente estava se perguntando, a gente estava imaginando se você gostaria de vir para as montanhas, né, come to the mountains, ou vir para a serra nessas férias. We were wondering, né, imaginando, se perguntando. We were wondering if. Ah, mas não dá para estar esperando ou desejando? Dá, mas não combina com if, tá? Por isso que a ideia, we were wondering if, a gente estava imaginando ser. Por isso que a número 4 é América. Número 5, Harold and Susan started their own business on a shoestring. It means that they... shoestring. É tipo quando tá com o sapato apertado. Tá com pouco dinheiro. On a shoestring. Letra D. Had almost no money. Questão número 6. Can you to carry this heavy parcel by yourself? Parcel é pacote, tipo pacote do correio, tá? Uma encomenda que chega. Isso é um parcel. Can you... Aqui é no sentido de você consegue, tá? Você consegue carregar este pacote pesado? Manage. Can you manage to carry? Tá? No sentido de você consegue. Letra C, número 6, Brasil. Número 7, the play was a success. O que é play aqui? Play aqui não é jogar nem jogo, né? The play was a success. O que foi um sucesso? A peça de teatro, tá bom? A peça de teatro foi um sucesso. And had very good, ou seja, teve ótimas críticas. Em inglês não é critics, em inglês é reviews. Quando alguém faz uma crítica, um crítico de cinema, um crítico de teatro, vai ao teatro e escreve uma crítica, em inglês é review. Então a questão número 7 é C, Canadá. How Obama could... essa aqui é complicadinha, essa aqui foi puxada. Unveiled é tirar o véu, né? Revelar. Bind é se ligar a, estabelecer contato. Root out, né? Desenterrar, tirar. Tame é domar. A resposta certa aqui é D, tame. How Obama could tame, pode, né, domar, pode controlar o Irã. At current é atuais, né? The Mediterranean bluefin will soon be commercially extinct. Ou seja, o Mediterranean bluefin está em letra maiúscula, né? É o nome do estabelecimento. Logo estará comercialmente extinto. The Mediterranean bluefin. Não, do Mediterrâneo, bluefin, provavelmente algum animal, algum peixe do Mediterrâneo. Rates é a resposta aqui, taxas, tá? Em taxas atuais, o Mediterranean bluefin
breve estará comercialmente extinto. Então, rates, taxas. E número 10, what happens when environmental weakness, poverty and poor governance? O que acontece quando a fraqueza ambiental, fragilidade ambiental, né? Poverty, pobreza, e uma pobre governança, e uma governança pobre, decrease diminuem. Quando tudo isso diminui, não faz muito sentido. Bustle, se agita, né? Shove, também não. Collide, colidir. Tá? Quando essas coisas colidem. Quando eles citam várias coisas e elas colidem. É essa a ideia. Questão número 10, Dinamarca. Beleza, gente? A próxima unidade é sobre prefixos e sufixos. Vamos deixar a próxima unidade para a semana que vem. Repetir a 6, claro. Questão número 6, Brasil. Manage. No sentido de conseguir dar um jeito. Can you manage? Você consegue? Can you manage? De nada. Bom, nós temos pouco tempo aí, tá? Eu só quero combinar com vocês o que fazer. E aí vou ler uma notícia sobre a vacina na Rússia, que saiu hoje de manhã. Vou ler essa notícia com vocês agora que eu recebi aqui do New York Times. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada. Tá? Na aula que vem eu vou trabalhar com vocês, mas deem uma olhada nas páginas 97, 98 e 99. Anota aí, para a aula que vem. 3 páginas, 97, 98 e 99. Com essas páginas, vocês vão se preparar para o conteúdo que eu vou passar para vocês na aula que vem, tá? Página 97, 98 e 99. Beleza? Na aula que vem, gente, a gente vai seguir ainda com o livro, ver sufixo e prefixo, tá? Mas aí na aula que vem eu quero combinar para outra a gente fazer correção numa prova de URGS. Beleza? A gente faz correção numa prova da URGS, então. E agora, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós vamos ler uma notícia sobre o que está rolando. Notícia bem atual. Olha só. Isso aqui eu recebi hoje às 6 e pouco da manhã, que era 5h49 em Nova York. Russia approved a coronavirus vaccine. Então, a Rússia aprovou uma vacina para o coronavírus. President Vladimir Putin said, disse o presidente Vladimir Putin. Amid concerns that the country is rushing the process for political purposes. 10 segundos para vocês entenderem isso, eu já traduzo para vocês. Ou seja, né, a Rússia aprovou uma vacina do coronavírus, disse o presidente Vladimir Putin. Amid, entre, em meio a. É esse o sentido de amid, tá? Em meio a preocupações, concerns, que o país está acelerando o processo por propósitos políticos. Então, palavra de destaque aqui é amid. E concerns também, né, que é preocupação. Rushing, né, acelerando, o país está acelerando o processo por propósitos políticos. A Russian healthcare regulator has become the first in the world to approve a vaccine against the coronavirus. Ou seja, um regulador de saúde russo has become, né, tornou-se o primeiro no mundo a aprovar uma vacina contra o coronavírus, disse o presidente Vladimir Putin. Though, olha aqui o marcador de discurso, o que é though? Though the vaccine has yet to complete clinical trials. Ou seja, embora a vacina ainda deva completar testes clínicos, tá? Ela ainda está para completar testes clínicos. Mr. Putin announcement, ou seja, o anúncio do Mr. Putin, became essentially, tornou-se essencialmente a claim of victory. Claim é tipo uma afirmação, né? Não confunde com complain, que é reclamar.
né? É uma afirmação, um clamor de vitória in the global race for a vaccine, né? Global race, na corrida global por uma vacina. Race é muito usado, né, também na política, presidential race, a corrida presidencial, global race, a corrida global por uma vacina. Despite, outro marcador de discurso, despite the absence, apesar da ausência de informação publicada, né, ou pública, published information, about any late phase testing, ou seja, não tem nenhuma informação publicada sobre um teste das fases finais. Então, tem uma vacina aí anunciada, gente, mas tem a preocupação de que ela veio por propósitos políticos. Então, está aqui a reportagem completa. Leiam vocês isso aqui e eu já traduzo, tá? Então vamos lá, Coronavirus Live Update, atualizações ao vivo do coronavírus. Isso aqui foi atualizado há 1 hora atrás. Russia approves a vaccine before completing trials. Trials são os testes, né? Então a Rússia aprova uma vacina antes de completar os testes. Russia is the first country to approve a vaccine. And its announcement, ou seja, o anúncio dela, da Rússia, esse its aqui é dela, raises fears, né? Levantam temores, erguem temores, that the country is rushing for political purposes, ou seja, o país está se apressando por propósitos políticos. The number of virus cases worldwide has now passed 20 million, ou seja, o número de casos do vírus worldwide, no mundo todo, has now passed, olha como eles usam voz passiva, present perfect, has now passed, já ultrapassou 20 milhões. Right now, New Zealand confirmed its first locally transmitted cases of the virus in more than 100 days. O que aconteceu na Nova Zelândia? Então, a Nova Zelândia confirmou o primeiro caso localmente transmitido do vírus em mais de 100 dias, tá? It's aqui é dela, né, da Nova Zelândia. Here's what you need to know. Então vamos ver aqui o que diz aqui desse teste da Rússia. Aqui continua da onde a gente parou. Leiam esses 3 parágrafos e depois eu vou traduzir direto, tá? Vou falar direto em português para a gente ir rápido. Leiam esses 3 parágrafos e depois vamos conferir o entendimento de vocês.
Vamos traduzir rapidamente, que já estamos quase no horário. The Russian Dash. Dash pode ser a corrida, tá? A corrida russa por uma vacina já levantou preocupações internacionais que Moscou is cutting corners, ou seja, está cortando etapas, né, de testagem, to score political and propaganda points, ou seja, score é marcar, né, para marcar pontos políticos e de propaganda. O anúncio do senhor Putin came despite, né, o anúncio do Putin veio apesar de uma cautela na semana passada da Organização Mundial da Saúde que a Rússia should not stray from é se afastar, né? Stray é vagar, caminhar, e stray from, se afastar dos métodos usuais de testagem de uma vacina para segurança e efetividade. O senhor Putin, o anúncio do Putin tornou-se essencialmente um clamor de vitória na busca global por uma vacina, something Russian officials, algo que os oficiais russos have been telegraphing, têm telegrafado for several weeks, por várias semanas agora. Despite, de novo, apesar da ausência de informação publicada sobre qualquer última fase de teste. Beleza? Pessoal, eu gosto de ler esses rapidamente no fim da aula, eu gosto de ler com vocês esses textos, tá? Porque eles são originais, eles são escritos de nativo para nativo por repórteres e eles representam um nível de texto um pouco superior até ao dos vestibulares, tá? Então, eu gosto de ler com vocês e essa técnica de deixar vocês lerem e ver o que vocês entendem e depois eu traduzo o texto, vocês estão automaticamente checando o entendimento. Certo, gente? Então, vamos fazer o seguinte, ó, só os últimos combinados. Primeiro, para a aula que vem, ficaram as páginas... Quais páginas que ficaram? As primeiras ali, né? Até a página 99. Leiam até a página 99. Importantíssimo ler até a página 99, que vocês vão vir preparados para a aula. E semana que vem a gente fecha uma sequência de 3 aulas avançando no livro. E aí na semana que vem a gente combina para outra, tá? Podem até me lembrar disso semana que vem. A gente combina para outra 1 ano de prova da URGS. Eu acredito que agora a gente vai fazer 2014. Mas não é para semana que vem, é para outra. Eu vou ver direitinho e a gente vai fazer uma correção da URGS, tá? Que aí a gente fecha agosto avançando bem no livro e com correção de prova. Feito, pessoal? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Tá tudo certinho? Então, por hoje é só. Tenham uma ótima semana de estudos e sempre que puder, leiam em inglês. É o melhor que vocês podem fazer. Tudo certo, então? É isso aí. Valeu, Henrique, Lara, Otávio. Abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.